Thaís Bilenque, essa semana você vai contar a hora e a vez das comidas ultraprocessadas que você brilhantemente batizou de porcaritos. Não fui eu, é? Eu só reproduzi, mas os brilhantes especialistas é que chamam de porcaritos. Eu vou contar a história dos porcaritos e dos efeitos deles no nosso corpo, através de quem? De um médico britânico que chama Chris Van Tulleken, que escreveu um livro chamado Gente Ultraprocessada, que está sendo lançado essa semana no Brasil. Foi traduzido, é um livro do ano passado em inglês e foi traduzido para o português. Qual é a editora? É da Elefante. E ele estuda saúde pública, enfim, é um comunicador também, e ele se deparou com esse conceito dos ultraprocessados, que é um conceito elaborado, desenvolvido por um pesquisador brasileiro chamado Carlos Monteiro, e dos efeitos nocivos na saúde que tem estes produtos. E o Chris, vamos chamá-lo de Chris, que é mais fácil. Por favor. Era um tanto quanto cético dessa teoria. Ah, é? É. Ele não acreditava nos efeitos maléficos dos ultraprocessados? Tinha ponderações. E decidiu testá-los. Como? Decidindo se submeter a uma dieta compulsória de porcaritos de 80% das calorias dele. Ou seja, 80% do que ele ingerisse seria porcaritos. E aí você poderia dizer, nossa, mas 80% é muito. Bom, é o que 1/5 da população no Reino Unido e nos Estados Unidos come. As crianças, mais de 1/5, por exemplo, estima-se que comam porcaritos. O que é porcarito? Porcarito é aquele sorvete de morango que tem tudo menos morango. Como disse o Carlos Monteiro, em vez de você fazer um sorvete com leite integral, creme de leite, você usa óleo de palma, que é a gordura vegetal mais barata que tem, leite em pó, soro de leite, aroma de morango, cor de morango, toneladas de açúcar, texturizante, emulsificante, e vende um sorvete de morango com uma embalagem rosinha, de preferência com um personagenzinho na embalagem, e todo mundo quer comprar. Ultraprocessado, então, é porque você processa mesmo, né? Ultraprocessado, basicamente, é o seguinte: você pega os ingredientes in natura originais e divide as moléculas dele até o princípio molecular menor que tem. E aí você separa tudo e reunifica esses ingredientes sob controle total do laboratório para formar as texturas e outros efeitos que você quer. Uma das coisas que o Chris estudou, pesquisou e constatou ao longo desse experimento é que quando você reunifica todos esses ingredientes, essas moléculas que uma vez foram comidas, elas viram uma maçaroca com gosto de terra. Basicamente. Foi uma pesquisadora que disse isso para ele. Se você conseguir abstrair, parece que você está comendo uma maçaroca com gosto de terra. E aí você acrescenta aromatizante, emulsificante, né, que dá texturizante, adoçantes e açúcares e sódio em excesso. E aí você cria gostos artificiais que formam um produto comestível. Entendi. Mas que mais não ou é menos... comida. Entendi. O lema de quem estuda porcaritos é comida de verdade, não é porcarito, entendeu? Quer dizer, é mais ou menos como não tomar banho e passar perfume, né? Tem alguma coisa disso. Tá, entendi. Agora, o livro... Esse livro está sendo lançado agora, então eu fiz uma leitura dinâmica e entrevistei o Chris e fui no evento de lançamento dele essa semana. E o que ele faz aqui é contar esse experimento de como foi se submeter a essa dieta e, ao mesmo tempo, relatar os achados científicos de todos aqueles que estudam isso no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim. Bom, e como é que foi a experiência do Chris? Ele decidiu, então, se submeter a essa dieta por 4 semanas. Ele comeria aquilo que ele quisesse, aquilo que ele gostasse, na hora que ele quisesse. Antes de começar o experimento, ele parou de comer porcarito total, queria fazer um detox para poder medir melhor os efeitos disso. Perfeito. A dieta básica dele, antes de fazer o experimento, era tomar um café preto de manhã, comer um sanduíche com batatinha chips no almoço, um jantar caseiro, tipo arroz, frango, brócolis. De vez em quando ele pedia alguma coisa, tipo uma pizza. Essa era a dieta básica dele. E uma sobremesa de supermercado. Então ele comia. E ele fala, uma mensagem do livro inteiro ele gosta de porcarito.
ele estava até animado com a ideia de comer 80% de porcarito. Então, quando ele teve que fazer as contas de o que era a dieta básica dele, ele concluiu, 30% do que eu consumo já é ultraprocessado. 30, quer dizer, a linha básica dele já era 30% de porcaria. E aí ele foi perceber... E ele era médico e consciente do problema. Consciente e ciente disso tudo. E aí ele foi, para fazer esse detox inicial, eles mediram os hormônios de saciedade, os hormônios de fome e tiraram as medidas dele. 1,85 m, 82 quilos, 42 anos ele tinha na época, e o IMC dele 24,2, gordura corporal 17%. Beleza, começou. Aí ele vai no mercado e compra porcarito para ter em casa para poder fazer a refeição e compra Coco Pops, que é um cereal matinal para começar o dia no primeiro dia. O nome já diz tudo, né? O nome já diz tudo. Coco Pops. Ele até mandou um vídeo de como foi essa hora que ia começar o experimento. Essa menininha que aparece é a Lira, filha dele que tinha 3 anos, e já fala, é pra mim, papai. E ele fala, não é. Ela nunca tinha provado Coco Pops, nunca tinha visto Coco Pops, nunca tinha entrado Coco Pops na casa dela, mas ela já estava viciada, como ele diz. Ele diz que não, ela se joga no chão, se debatendo, porque ela queria comer aquele negócio que ela não sabia o que era. Ele falava, mas você nunca comeu? Ela falou, mas eu sei que eu gosto. Quando ele tá lá pensando qualquer coisa, se distrai, ela já tá embaixo da mesa, já tinha pego o cereal, já tava comendo hipnotizada e compulsivamente o cereal que ela nunca tinha visto. Como ela tava se fosse vendo um jogo do tigrinho. Pela primeira vez. E aí, na hora do almoço, ele foi comer o que ele sempre comia, que era o tal do sanduíche com batata chips e Coca-Cola. No meio da tarde, no trabalho, comia um bolo industrializado, um biscoitinho, tudo ultraprocessado. E à noite, em vez daquele jantar caseiro que era o basal da dieta dele, que às vezes ele pedia alguma outra coisa, ele passou a comer McDonald's, Kentucky Fried Chicken, né, essas redes de fast food, ou pizza congelada, ou nuggets, comida de micro-ondas em geral. De vez em quando ele comia alguma coisa de vegetal e fruta, mas 80% das calorias ingeridas era ultraprocessado. E uma das coisas que logo ficou evidente para ele é que o conceito de ultraprocessado, isso não é uma revelação dele, mas é o que ficou muito claro para ele, é que não é só o produto em si, aquilo que você come, é a embalagem, né, os personagens que ilustram, o cheiro do pacote que eles põem aromatizante, a propaganda que se faz disso em todos os meios possíveis, a posição que eles ficam no mercado. Então, por exemplo, esse tipo de cereal que a filha deles se viciou antes de conhecer, fica na altura dos olhos das crianças, nas prateleiras do supermercado. Isso tudo faz parte da indústria desses alimentos. E a indústria paga por essa posição. Bom, passou a primeira semana, ele achou que estava tudo bem, assim. Na segunda semana, ele começou, fazendo essa dieta toda, a acordar muito à noite. Foi a primeira mudança que ele sentiu mais significativa. E ele acordava com sede e precisava tomar muita água, porque esses produtos são muito altos em sódio. E aí, ele tinha muita sede, só que aí ele fazia muito xixi. Passou a ter muito pesadelo e noites muito perturbadas. Então, ele começou a se sentir muito cansado de manhã, porque ele acordava bem menos repousado. Aí, poucos dias depois, o intestino dele começou a travar. Então, em vez de ir ao banheiro todo dia de manhã, que era o hábito dele, passou a pular 1-2 dias sem ir no banheiro. E aí, ele foi ficando enfesado, foi ficando mais irritado. E pouco tempo depois, ficou com hemorroidas, ficou com fissuras anais. E aí, isso começou a doer mesmo, trazer desconforto, então a irritação aumentou. E aí, com essa coisa de dormir mal, ele foi percebendo que cada vez ele acordava com mais fome de manhã, porque quando você dorme, se regula o hormônio da fome. Noites mal dormidas, todo mundo já viveu isso, aumenta a fome. Então ele comia mais Coco Pops de manhã do que já estava comendo antes. Quer dizer, quanto mais você come, mais você quer comer. Na terceira semana, Toledo, ele já estava se sentindo exaurido e ele fez, ao longo desse processo todo, comunicação permanente com vários pesquisadores. Então ele foi se informando cada vez mais sobre as evidências científicas desses alimentos ultraprocessados. Então ele começou a se esforçar muito para comer, sem pensar que ele estava comendo um punhado de terra cheia de aditivos artificiais. E tinha essa frase que é uma pesquisadora que trabalha com o Carlos Monteiro, que falava para ele, sempre que ele falava, eu comi a comida, ela falava, não é comida, Cris, isso não é comida de verdade. Então ele tinha estava começando a formar essa resistência aos ultraprocessados, ao mesmo tempo ele percebia, e ele soube disso, né,
pelos pesquisadores com quem ele falava, que os ultraprocessados ativam o sistema de recompensas do cérebro como substâncias como álcool, nicotina e até morfina, ou seja, vicia propriamente falando. Então ele estava vendo ele viciado, as refeições passaram a ser meio assombradas por essas ambiguidades, e aí começou a 4ª semana. Na 4ª semana ele já teve que folgar o cinto em 2 buraquinhos, as roupas já não estavam cabendo todas, e foram fazer todos os testes que eles tinham feito no começo do experimento. Ele tinha engordado 6 quilos, ele fez as contas que se ele mantivesse esse ritmo, em 1 ano ele dobrava o peso do corpo dele. E os hormônios estavam todos desarranjados, tanto da hormônio de saciedade quanto o hormônio da fome. O de saciedade não reagia à refeição que ele tinha acabado de fazer, e o do hormônio da fome continuava nas alturas mesmo depois de comer. Então estava tudo bagunçado e ele percebia uma grande contradição, um nó no cérebro dele, que era, ele tinha desejo de comer aquelas comidas que não são comidas, aquelas porcaritas, e ao mesmo tempo ele tinha repulsa, porque ele agora estava bem informado do que ela significava. Então, Toledo, ele parou, quando ele parou foi imediato, em 48 horas ele voltou a dormir a noite inteira, o intestino foi voltando a funcionar, ele voltou a trabalhar melhor, enfim, as coisas melhoraram, mas ele percebeu, o que é muito curioso, que ele não conseguia eliminar de uma vez o ultraprocessado. Por exemplo, a maionese, que ele passou a fazer o próprio sanduíche, mas a maionese que ele passava era ultraprocessada. Demorou muito tempo para ele conseguir cortar a 0 e foi só nesse momento que ele conseguiu voltar para o peso original dele, que foi agora praticamente. Ele disse que em maio desse ano é que ele conseguiu voltar para o peso dele. Depois de quanto tempo? Ele começou esse experimento em 2020. Nossa, anos. Demorou para voltar. E aí uma coisa que ele fala é que culpa-se muito a pessoa que come demais. E o que essa indústria dos ultraprocessados faz é trabalhar duro. Eles pesquisam muito para chegar em produtos que fazem a gente comer mais. Não é que a pessoa simplesmente você está enfrentando uma gulosa. indústria. Tem uma indústria que trabalha contra você. Que efetivamente faz os estudos mais avançados com muita tecnologia para que isso aconteça de fato. Então, para encerrar, o Chris vai lançar o livro na Inglaterra, muito nervoso, submete a vários advogados, estava esperando vir reações, porque afinal de contas, ele dá nome de todas as redes, de todos os produtos, ele não poupa ninguém, e ele estava sabendo que aquilo lá ia ser polêmico. Mas quando ele lança o livro, mesmo com o respaldo de quem já tinha lido, ele estava ansioso. A primeira coisa que acontece é que cai um e-mail do McDonald's na caixa dele. E ele, o que vai vir? Ele pensa, vou ser cancelado, vou vender minha casa, vou pagar as custas processuais, o que eu vou fazer com as minhas filhas? E aí ele lê o e-mail, era um convite para ele ser embaixador do McDonald's para comida e nutrição. Passou a receber, Toledo, proposta de grandes redes de fast food, de supermercados e tudo mais, enormes quantidades de dinheiro para dar palestras, 1 hora de Zoom, $50 mil, porque eles queriam conflitar. E é isso que é essa indústria, na conclusão que ele tira. É fazer a propaganda, é pôr o cheirinho aromatizante no pacote, é pagar para as pessoas de ponta das suas áreas, na melhor das hipóteses, não atrapalharem os seus negócios. Se você não pode com eles, junte-se a eles, né? É sensacional essa história, muito boa, muito boa, um dos melhores Hora e a Vez que a gente já fez, muito bom.